Estamos na João Passos com Odegar Passos, André e Pedro Passos. São Odegar, o fundador, e os rapazes são filhos e sucessores. Nós vamos bater um papo sobre esse assunto, a sucessão. No entanto, senhor Odegar, antes nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco da sua trajetória profissional. Eu vou resumir um pouco, eu conversei agora, é meio comprido, mas eu comecei a trabalhar aos 18 anos em um banco que não existe mais, da família Quartim de São Paulo. E 9 meses depois do banco, a Nilce, que ainda é a maior empresa de pesquisa de mercado do mundo, que é desse ramo nosso, é um mercado que ela trabalha muito, me contratou, fui para a entrevista, saí de uma condição do banco para ir para lá ganhando 3 vezes mais. E na Nilce eu fiquei aqui em Salvador alguns anos. Trabalhei, não lembro agora quantos anos aqui. Depois fui promovido para gerente regional, aí fui morar em Recife, e minha área da Bahia ao Ceará. Então, quando eu fui para Recife, era nascido Sara e Pedro. André ainda não era nascido. Aí ficamos lá, mas eu morando em Recife, eu não parava em casa. Né? Era viajando Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, a área toda, fazendo a supervisão do pessoal da Nilce. E com isso, a minha mulher não, ela sempre trabalhou e lá em Recife não trabalhava. E pernambucano, infelizmente, eles têm uma grande dificuldade de amizade. Nós morávamos num prédio na Boa Viagem, era um prédio bom, o melhor bairro de Recife, e era difícil a gente se comunicar com as pessoas, até no próprio prédio. E ela, sem trabalhar, chegou uma hora que ficou meio complicado. Coincidiu, na época que o seu Rubem Passos morreu, aí Guga me ligou, contou a história que o pai tinha morrido e tal, e ele, como só era vendedor, e era realmente um vendedor que eu nunca vi igual, e ele, inclusive, tem alguns documentos assinados por diretores de empresas estrangeiros, da área de papel, principalmente de embalagem, que nós representávamos, declarando que é o maior vendedor que eles conheceram no mundo, nos países que eles trabalhavam. E realmente é um grande vendedor. Então, ele não sabia fazer nada. E a R. Passos era o maior escritório de representação que tinha na Bahia. Tanto em quantidade de representar como em faturamento. Era muito maior do que o segundo. E ele, meu amigo, morava na mesma rua, na adolescência. E aí ele disse, eu vou, mas você vê, eu disse isso porque eu era jovem tem coragem para tudo, né? Que eu trabalhava numa empresa monstra, como a Nilce, para vir trabalhar em Salvador no escritório de representação. Aí a gente jovem tem coragem para tudo. Aí pedi a demissão a Nilce, não quiseram me dar, porque levamos 3 meses conversando e tal, até que chegou um dia que eles disseram que eu não podia sair porque o plano deles eu ia ser o que se chamou de CEO da Nilce em Portugal. Que eles tinham comprado a empresa em Portugal, uma empresa menor, lógico, que eles muito, e eu ia para botar essa empresa para funcionar nos padrões Nilce. Eu disse, infelizmente, senhor Robert Droid, o senhor demorou de me dar essa notícia, porque eu já dei a palavra ao meu amigo, e ele precisa realmente de mim. Agora não posso dizer a ele que não vou mais. Realmente não é meu perfil esse tipo de coisa. O senhor me conhece bem, foram 8 anos nós trabalhamos juntos. E não, estava falando aquela vai e vem, ficamos alguns dias discutindo e tal, até que chegou um dia e disse, olha, eu falei com o senhor que eu ficaria 30 dias. E o tempo está passando, hoje já são uns 15 dias, e tem que ver como é que vai fazer, que daqui a 15 dias, infelizmente, eu tenho que sair. Aí foi quando eles realmente viram que eu ia sair. Aí fiz um acerto com ele, e também com o Guga, de que ficaria um tempo maior, fosse necessário, para eu preparar alguém para deixar meu lugar em Recife. Tanto que eu fiquei 3 meses, Salvador e Recife, Salvador e Recife. O resto da área ficou até meio abandonada, que eu vinha para Salvador trabalhar na Ripasse e voltava para Recife.
Até que treinei, trouxe o funcionário nosso de Natal para Recife, transferi ele para lá, treinei ele, com uns 2 meses ele estava pronto, era Mário César o nome dele. Quando ele estava pronto, aí eu disse a Nilson que ele estava pronto, eu já podia vir ficar definitivo em Salvador. E assim fiz. Aí me mudei, aí comecei a trabalhar aqui em 79, com representação comercial. E de 79 para cá não fiz outra coisa. Só representação comercial. Aí, tenho 3 filhos, quando eles chegaram aos 13 anos, mais ou menos, aí eu passei assim uma vez durante as férias, que naquela época era férias de 3 meses das escolas, 1 mês daquelas férias, cada um tirava férias de um funcionário. E foram lá e tal, para ir, e foram se entrosando, fazendo um serviço mais simples, lógico. Que era o meu objetivo, era os 3 ficarem lá. Depois de algum tempo, Sara, era mais velha, ela me chamou e disse, olha, pai, infelizmente tenho que lhe dizer que eu não vou ficar. Meu negócio não é esse. Meu negócio é estudar. Eu disse, tá bom, meu filho, então continue sua vida. Não se preocupe com isso. Aí ela deixou de trabalhar no escritório, nesses meses que ela ia. Pedro já estava, né? Aí, quando eles chegaram, começaram a ir, também na época de férias. Aí que continuaram, foi ficando, depois foi trabalhando. André, a mesma coisa. E gostaram. Eu digo, é melhor eles serem comerciantes do que ficar daqui a pouco ser empregado, funcionário público, não sei o quê. Também vai. Depois eles escolhem o que querem. E, graças a Deus, deram certo o segmento. Hoje eles têm outras empresas também, de outros segmentos, além de representação, sócios meus. E continuamos essa vida até hoje. Graças a Deus, nesses 50 anos de representação quase, nunca houve uma palavra, graças a Deus, nem em termos de fofoca com meu nome. Nunca dei por onde. E a mesma coisa aconteceu com eles, eu também nunca deram. E só teve um caso que um cliente nosso, que era o maior atacadista daqui da Bahia, falou alguma coisa que era tão simples que eu nem me lembro até agora como é que foi. E aquilo me incomodou, porque era meu nome que estava no mercado. Eu, 5h30, saí de casa, fui lá para dentro da loja dele, na calçada, no estacionamento. Ele chegava muito cedo. Quando ele chegou às 6 e pouco, que ele estacionou lá no fundo, aí fui encontrar. Quando eu encontrei com ele, só eu e ele no estacionamento, eu peguei ele pelo braço. Disse, rapaz, repita o que você disse aí de mim na rua. Eu soube, você disse isso, isso e isso. Ele disse, não, Odegar, não falei isso. Olha, eu estou emocionado com o que você está dizendo. Chega lá, como eu estou arrepiado. Mas era verdade. Foi a única coisa que, até hoje, nesses anos todos de representação, que aconteceu alguma coisa fora do normal comigo. E a mesma coisa com eles, até hoje, nunca deram nenhum motivo para o tratamento diferente, tanto dos clientes como dos colegas, concorrentes e tal. As representadas também. Muitos produtos que hoje na Bahia são líder a nível nacional, muitos estão aí, foram nós que começamos. O primeiro café Melita do mundo foi vendido por mim em Salvador, a Paz Mendonça. Porque a Melita começou a produzir café, vender café no Brasil. E ela começou a vender, quando ela veio para o Nordeste, começou pela Bahia. Então, eu fiz a primeira venda para o seu Pedro Oliveira, de café. Óleo soia também não existia. Nós começamos em R. Passo, depois veio para continuou com o João Passo. Ele hoje é a marca que mais vende no mercado, foi feita por nós. De bebida, tiveram várias de Bacardi, Cinzano, Whisky, Chivas Rigo, Royal Salute. Todos eles nós vendemos, que éramos representando a Seagram, que era a maior empresa do mundo, ainda deve ser, Seagram e Rio Blay. E nós representamos ela muitos anos. E por aí vai, que eu nem lembro agora, são vários produtos que a gente
realmente trabalhou bem, graças a Deus, e toda empresa, como não cresce, tem uma hoje até que não era na Bahia, hoje já tem uma fábrica imensa, em Feira de Santana, que está inaugurando, que é a São Brás. Na Bahia não existia. Trouxeram para a gente, pegamos do zero, que era, não vendia, nunca conseguiu vender. Nós vendemos, fizemos um mercado, quando já estava pronto, que é o normal, não tem nada, todos são meus amigos, todos os ex, que é o normal, toda empresa eles procuram um representante porque o representante tem relacionamento no mercado. Depois que eles já estão totalmente prontos, aí ele quer uma equipe maior, mais técnica, própria, que não divida tempo com outros produtos. Todas acontece isso. E todos os grandes representantes de Salvador passaram por isso. Foram representantes de grandes empresas que hoje elas têm filiais. Que é normal isso, não tem nada errado. Tá? E aí, hoje nós continuamos com as empresas, graças a Deus. Eu já tenho esses anos todos. Não pretendo parar de trabalhar. Já mudei muito. Hoje, a área comercial não faço mais. Não faço até pela minha idade, porque você vai ficando com a idade muito avançada, o nível de paciência diminui. É natural do ser humano, não tem nada errado. E você, com 50 anos de experiência, chega num cliente grande desse, tem um comprador que está há 3 meses na profissão, faz uma proposta imoral, no meu caso, a reação vai ser ruim, né? E vendedor não pode ser, tem que ser o cara que ria mesmo com a imbecilidade que ele vinha falar. Então, eu saí, quando eu vi que essa hora estava chegando, aí eu saí. Aí eles é que tocam com a equipe de venda, julgo a equipe de venda. E eu fico só na administrativa financeira. E aí vamos para frente. No nosso bate-papo em off, o senhor me disse que chegou na João R. Passos em 79. Mas 79. em 95, o senhor montou a sua própria empresa. Então, como foi iniciar essa empresa com um cliente apenas? Com um cliente e uma representada só. Quando nós terminamos a sociedade, lá em R. Passos, eu saí de lá só com uma representada, de várias que nós tínhamos lá. Mas como era eu que estava querendo sair, eu não ia tomar as representadas deles, eram empresas grandes. Aí eu escolhi uma grande, entre as maiores, que era a Josapá, na época era Supra Arroz, a empresa, fabricando arroz Tio João. Eu digo, eu só quero essa empresa aqui, que é uma empresa... Tem outras grandes, tipo Bung, Melita, tudo era representado de lá. Eu só quero essa, que é uma empresa maior, que tem uma renda que dá para eu começar a minha vida sozinho. E isso aconteceu. Então, comecei com a Supra Arroz. E aí comecei a tocar, e aí foram surgindo outras empresas com o tempo. Várias vieram de lá, inclusive outras, me procuravam, sempre me procuraram. Eu digo, não, meu acerto com o Guga é que eu só ia sair de lá com o Supra Arroz. E eles vinham aqui, mas era insistente para eu começar a trabalhar. Aí chegava um dia que o cara da Melita mesmo chegou para mim e disse, olha, ou é você, porque nós estamos insatisfeitos onde estamos, ou você aceita, ou vai ser outro. Mas que vai sair de lá, vai. Aí, nessa hora, eu não podia ser burro, né? Eu digo, não, já que ele vai sair de lá, apesar de eu ter aceito, vai sair de lá, então que venha para mim. Aconteceu com o Melita, com Serval, que hoje é Bung, e por isso até meu ex-sócio lá ficou meio chateado com isso, como se eu tivesse procurado essas empresas. Mas minha consciência diz, e meu caráter, que eu não faria isso de forma nenhuma. Eu só aceitei quando eles disseram, e teve até empresa que disse mesmo assim, eu não aceitei. Perdi, que disse que ou era eu ou era outro, não ia continuar onde eles estavam. Aí foram aumentando as empresas e tal, muda, né? E aí a vida vai. É isso aí. Qual a avaliação que o senhor faz do mercado naquela época e o mercado hoje, com tantas mudanças, inclusive com a tecnologia? Hoje é 1000 vezes melhor para nós, fornecedores. Porque naquela época que eu trabalhava, nós dependíamos 90%, 80% a 90% de Paz Mendonça. Eu fazia o estado todo, mas o restante não, era 20% que dava, o estado todo que eu fazia. Mas fazia só para diminuir um pouco a dependência dele, mas o custo era maior do que o que ganhava fora daqui. Então, era o único cliente que existia. Então, nós todos fornecedores, do dia 25 em diante, para fazer os fechamentos, todo mundo se tremendo lá no escritório de Pirajá.
que se não fechasse, no próximo mês, não tinha como cumprir os compromissos, porque só tinha ele. Então, hoje é uma maravilha, que hoje tem vários clientes, tem muitos clientes, e grandes tem vários. Nós queremos vender a todos os meses. Mas se um não comprar um mês, qualquer um desses grandes, não vai morrer ninguém por isso. E naquela época podia ter problema. Sério. Então, hoje é muito melhor. Além da tecnologia ter ajudado muito. Tanto que nosso escritório hoje tem muito menos gente que tinha quando era R-Passo. Era uma quantidade enorme de funcionários administrativos, que era tudo feito à mão. Relação de comissão, tudo, nota por nota feita à mão. Hoje, nós lançamos o pedido, daí diante, até o dia que o cara receber a comissão, sai tudo, né? Já direto do sistema. Então, hoje é uma maravilha. Tenho tranquilidade, tenho certeza absoluta disso. Eu não gosto quando as pessoas dizem, não, bom era como antigamente. Quando a pessoa fala expedinho, eu já saio de perto dela. Bom era antigamente, aí eu não quero mais nem conversar com a pessoa, em qualquer assunto, não é só trabalho, não. Sinal que a pessoa está totalmente fora da realidade, né? Que lá, bom antigamente, é um negócio de... E é isso aí. Então, vamos conversar um pouquinho com o André e com o Pedro. Vou começar com você, Pedro. Seu Odegar diz que vocês começaram aos 13 anos. Me conta aí como é que foi essa experiência de tirar um mês de férias para trabalhar na empresa do pai, com uma grande responsabilidade de assumir a função daquele funcionário que estava em férias. Então, nós começamos, eu e André, minha irmã, com 13, como ele falou, mas eu imagino que o objetivo dele inicial não era exatamente a sucessão nesse momento, era mais dar uma atividade de trabalho, né, para os filhos começarem a ter algum contato com a atividade de trabalho, né? Tanto que minha irmã não seguiu com a gente, foi para a área de saúde, né? Mas a sucessão é um processo de transferência de gestão, né, de controle da empresa. Eu acho que nós tivemos assim uma felicidade de acontecer desta forma. A gente começou com 13, 14, né? As atividades de representação comercial eram auxiliar administrativo, vendedor ou promotor. Então, tanto eu quanto o André, além do auxiliar administrativo, a gente trabalhou como promotor de vendas também, que é uma atividade assim primordial no segmento de representação comercial, né? Porque você começa a entender realmente o fluxo do comércio, né? Você está vendo ali o consumo, você está vendo como o produto se posiciona, enfim. Seguimos durante esses anos. Em seguida, quando terminou o ensino médio, eu entrei na faculdade de administração. Logo que entrei, fiz um estágio de 1 ano na Caixa Econômica Federal. E já tinha tido as experiências aqui de 13 até chegar lá como auxiliar administrativo ou como promotor. E coincidiu que teve um vendedor nosso que pediu para sair. Foi para uma outra oportunidade de trabalho. E aí meu pai me perguntou se eu tinha interesse em ir agora para a atividade de vendas, que enquanto eu era adolescente não podia, né? Até porque não tinha como tirar férias de um mês de um vendedor. Então, se eu tinha interesse em sair do estágio da Caixa Econômica e trabalhar como vendedor. Eu tinha 20 anos nessa época, 19, 20 anos, né? E passei um período com esse vendedor e também com meu pai. Foi muito, e aí comecei realmente, né? Até esse momento, ainda foi, na minha opinião, uma oportunidade que estava sendo dado. Claro que para ele, se eu ou meu irmão tivéssemos interesse em fazer a gestão, não continuar como vendedor, poderia acontecer, né? Mas foi passando os anos. André também, da mesma forma, entrou na faculdade logo em seguida. E assim seguimos, né? E passamos um período só como vendedor. E depois de um período, eu passei a fazer uma gestão também dos vendedores daqui, que a gente tem outros vendedores, né? Um que fica residente em Feira de Santana, outro no Recôncavo, outros vendedores de varejo que tem em Salvador. E a atividade do representante, ela é de atendimento ao cliente, né? É uma profissão que é muito pessoal. Então, a gente atendemos até hoje os maiores clientes da empresa, eu e André, 70% do faturamento a gente atende, e também tinha que fazer a gestão dos vendedores e do pessoal de escritório.
E isso foi sendo feito de uma forma gradativa e da equipe de promotores também, né? Então, isso foi sendo feito de uma forma gradativa a partir do momento que cada um foi se especializando, aprendendo com a atividade, né, observando, aprendendo a atividade de vendas, aprendendo a atividade de gestão de pessoas, estudando também. Então, eu acho que foi bem interessante, né? Teve interesse de ambas as partes e foi feito da forma mais saudável possível, né? Então, eu acho que a sucessão familiar, né, neste caso é familiar, que acontece em representação, é isso aí, a transferência de gestão da empresa, né? E que aqui acho que foi bem feita. Bem feita no sentido de que não foi condicionado desde cedo, foi dado só oportunidade. Porque muitas vezes, mais do que você transferir uma empresa, transferir um patrimônio, transferir dinheiro, é você dar a oportunidade, né? E aí a oportunidade é muito mais importante do que o patrimônio, por exemplo, né? A gente está, coincidentemente, agora, a gente está fazendo, há alguns anos, uma transferência também de gestão, só da gestão, de outro pequeno projeto, uma fazenda que a gente tem. Da mesma forma, gradativamente e juntando as experiências de cada um. Transferiu a atividade primária da representação comercial, que é a atividade de vendas, de gestão de pessoas. Mas meu pai faz uma atividade fundamental aqui, que demanda trabalho, e ele sempre está por aqui, né? Faz a parte administrativa, controle financeiro, assim como deu o exemplo agora da fazenda. Então, é isso aí. E hoje, qual é a função que você exerce? Aqui na Objetivamente. Objetivamente. Eu e André, meu irmão, a gente divide as atribuições comerciais da empresa, que é o relacionamento com as indústrias que a gente representa, o contato com gerentes, diretores, e também a atividade de venda, que é a maior demanda de trabalho a clientes, atendimento aos clientes maiores, gestão de promotores e gestão de vendedores. Certo? Obrigada. André, lá nos 13 anos, ainda pré-adolescente, quando você vinha tirar as férias dos funcionários, era um laboratório, né, para os 3. Mas você imaginava que hoje, depois de muitos anos, você estaria aqui numa função de grande responsabilidade, com o compromisso de manter a empresa e fazê-la crescer? Não, assim, com 13, 14 anos a gente não tem maturidade para enxergar esse horizonte, né? Para você ver essa perspectiva. Então a gente foi de forma muito natural, a gente vinha normalmente nas férias, então era uma vez ali ao ano, né? Um mês ao ano. A gente vinha viver ali a parte de aprender a fazer um arquivo, aprender a digitar um pedido, aprender a entender a dinâmica ali do escritório, tanto do administrativo, como uma reunião com a equipe de vendas que acontecia toda segunda, então tinha aquele contato com toda a equipe de vendas que vinha do interior, da Bahia, e estava reunido ali. Então, mas de ver essa perspectiva sobre essa ótica, não, por conta da idade, né? Por conta da idade. Então, ao entrar na faculdade, né, aí parou aquele tempo ali focado nos estudos. Quando eu entrei na faculdade de administração na Católica, aí imediatamente procurei para meu pai, quero trabalhar. Foi em janeiro de 2000. Janeiro de 2000. E aí a minha carteira está lá assinada como promotor da carteirinha do Bom Preço, cabeça raspada, né, 18 anos. E trabalhei no Bom Preço, trabalhei no Atacarejo, trabalhei em algumas lojas como promotor, inclusive o funcionário número 1 daqui do escritório, número 1 de registro, né? José Nascimento, que como é carinhosamente chamado por Zé, foi meu professor ali como promotor nas lojas. E passado alguns meses, trabalhando 5, 6 meses, apareceu uma oportunidade fora na Telemar. Aí eu conversei com meu pai e falei, meu pai, ele, não, tem que ir para a empresa grande para abrir sua cabeça, você está certíssimo e tal, procure isso. E aí saí daqui da João Passos, isso logo ali, poucos meses depois que tinha entrado, 4, 5 meses, aí fui para a Telemar, trabalhei um ano e meio, Credicar, trabalhei mais um ano e meio na Credicar, e fui para a Bioservice, que é uma empresa do ramo de laboratório farmacêutico, e com venda para empresas de laboratório, equipamentos e reagentes para laboratório, para hospitais. E quando foi em 2003, em setembro de 2003, meu pai me chamou, André, surgiu uma oportunidade parecida com a história de Pedro, de um vendedor, que a gente precisava fazer uma mexida no escritório, e aí sim retornei, e já se vão 21 anos, né, na atividade
de vendas aqui. E aí sim, nesse momento, já com a perspectiva muito mais real de sucessão, de um compromisso, outro que a gente já está falando de com 23, 24 anos já adulto, né? E ali com a perspectiva muito maior. E assim, estamos aqui há 21 anos. Hoje eu divido com o Pedro a atuação, né, a gestão com a equipe de vendas. Então, eu e o Pedro, a gente é 100% focado em venda. Meu pai é administrativo e financeiro aqui do escritório, então a gente é focado em venda. Sempre com o vendedor, sempre com os gerentes e diretores da indústria focados na venda, que é a atividade fim da empresa. Então, pela essa nossa conversa, o legado do trabalho foi patente. Mas vamos falar um pouco de outros valores, valores morais. Quais foram os valores morais que vocês aprenderam com seu Aldegar e que aplicam hoje na empresa e na vida pessoal? Isso aí é o ponto, o pilar, né? Acho que é o principal ponto. Esses valores, essa essência de lealdade, de honestidade, isso no mundo comercial, isso é fundamental em qualquer situação, mas no mundo comercial, seu CPF, né? A sua postura diz muito, né? Diz muito sobre o negócio. Hoje você está numa empresa, mas você está em outra, mas você andando pelo caminho que tem que ser, pelo caminho da honestidade, como sempre foi o caminho que meu pai seguiu e sempre trouxe isso para a gente como um ponto primordial numa relação. Isso aí é muito admirável, então é um ponto assim da João Passo que a gente carrega isso, só abre portas. Hoje, além da João Passo, eu tenho outro negócio, que esse negócio abriu muita porta por conta da João Passo, por conta dessa honestidade, dessa relação, dessa transparência com os clientes. E isso o mercado fala, você é filho de Aldegar, você é sócio da João Passo, então isso abriu muita porta. Então, falando desse ponto aí, isso foi muito importante. E é muito importante. E para você, Pedro? Eu concordo com o André, eu acho que é o que ele falou. O meu pai sempre falou isso, e eu concordo com ele, que o patrimônio do representante é o nome do representante. Né? O representante comercial não tem estoque, como o cliente tem, não tem indústria, como... Né? Então, o que você tem que preservar é o seu nome, né? É por isso que a gente está aqui conversando hoje, porque imagino que seja porque é uma empresa representada de sucesso, que está há muitos anos, como tem outras no mercado, e com certeza é um legado, né? É o que a gente deixa. A seriedade, profissionalismo, né? Atualização, né? A gente está cada vez mais antenado nas mudanças, né? Os clientes cada vez mais preparados e a gente, de uma forma séria e honesta, está sempre se atualizando, buscando uma forma que atenda às necessidades. Né? Essa entrevista é para a nossa revista dos 30 anos. Né? Super Revista já faz 30 anos sendo produzida pela nossa empresa. Eu queria ouvir do senhor, seu Aldegar, a importância que essa revista, que divulga as representadas, a indústria, o supermercadismo na Bahia, qual a importância dela para a sua empresa, especificamente, e para o mercado? A Supervista é um veículo de uma importância muito grande na Bahia, tanto para fornecedores como para supermercadistas. Eu estou com ela desde a primeira, como nos encontros da base eu participo desde o número 1, que foi em Itaparica, e a Supervista veio um pouquinho depois, mas desde que ela iniciou que eu acompanho. E é muito importante para os dois pelo seguinte, o supermercado ela leva a imagem deles, a gente vê todas as edições, o negócio, o proprietário com sua família apresentando as pessoas, e as pessoas também ficam muito satisfeitas porque elas estão aparecendo para todo o estado. Entendeu? E o fornecedor é a mesma coisa. Ele leva de fornecedores menores que, se não fosse a Superrevista, talvez ele não tivesse nem cadastrado nos grandes clientes. E a Superrevista já é um veículo que ajuda até isso, no cadastramento de alguma que a Superrevista não coloca lá qualquer um por colocar.
para aumentar o número de páginas. Eles têm critérios, eu acho que isso é correto. E a clientela já sabe disso, dos critérios, então ela também ajuda aos fornecedores e aos supermercadistas, por esse lado. Então, eu acho de uma importância muito grande, sempre valorizei, acompanho muito de perto todas as edições, eu leio muitas das reportagens e vejo que sempre está dentro do alinhamento, é o mesmo, dentro do princípio. Então, é muito importante. É importante para o segmento, é o mais importante. Então, a Super Revista agradece a vocês e deseja assim, muito sucesso, felicidades nos empreendimentos comerciais, mas também na vida pessoal de